السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ficou hoje, o tema da aula é sobre o jihad. O jihad, na jurisprudência islâmica, entre o esforço, como foi falado no título, entre o esforço externo e a luta interna por Allah, por Deus, nós devemos entender que esse tema e essa aula vai ter o objetivo, se Deus assim permitir, de inspirar a todos nós a criarmos uma conexão forte e promover uma compreensão profunda e equilibrada desse tema. Compreendeu? Entendi. O jihad, uma palavra que por muitas vezes, ou a maioria das vezes, foi mal compreendida, foi mal interpretada e até usada de uma forma distorcida ao longo da história. Mas acima de tudo, o jihad, nós devemos saber que é uma jornada interior e exterior, interior e exterior, de esforço. Jihad é o esforço de luta por Deus, de busca por uma vida mais plena e mais próxima dele. É muito importante que neste momento cada um de nós aqui nesse lugar presente devemos nos perguntar, fazer uma pergunta: qual é o maior jihad que enfrentamos hoje? Cada um pergunta para si mesmo. Ou então, é a batalha contra nossas paixões? Será? Ou então, a luta por manter a fé em meio às dificuldades do mundo moderno que a gente está vivendo? Ou talvez o esforço de espalhar a paz, compreensão ao nosso redor? Pergunta para si mesmo isso, para a gente entrar na aula. O significado verdadeiro da luz do jihad é múltiplo e profundamente humano. É uma luta que acontece dentro de cada um de nós. Na verdade, é uma batalha constante para superar nossas fraquezas e fortalecer, sem dúvida, a conexão com Deus. Na tradição islâmica, nós somos muçulmanos. Na tradição islâmica, o jihad é entendido como jihad an-nafsi. Jihad o quê? Jihad an-nafsi. A luta interna, o esforço de purificar o coração, purificar a alma, combater as paixões, manter a paciência e seguir a orientação verdadeira de Deus. É a guerra que travamos contra nossas próprias tentações, desejos e imperfeições. Jihad nafsi. Tem um jihad al-alam, que é o esforço externo. Falamos interno, agora tem o esforço externo, a luta por justiça, pelo bem comum, pela proteção da comunidade islâmica. É um jihad. Porém, essa luta deve ser sempre guiada pelos princípios da religião do Islã: a ética, a misericórdia, a justiça e o respeito à vida humana. Tem que ter isso. O nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que o melhor jihad é a luta contra a própria alma, em busca de uma vida mais reta e dedicada a Deus. Ele também nos orientou a agir com misericórdia e com justiça, ao envolvimento na luta externa.
Cada um de nós é chamado para conquistar o seu próprio jihad. Não é uma missão fácil colocar esse jihad, mas é uma que traz recompensa eterna, porque essa vida é passageira, curta. A luta interna fortalece o espírito, purifica a alma, purifica o coração e nos aproxima de Deus, o único Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo, o nosso esforço externo deve refletir os valores do Islã. Quais são os valores do Islã? Paz, justiça, compaixão. Devemos lembrar que o verdadeiro jihad não busca dominar e muito menos destruir, mas transformar e elevar. É uma luta por um mundo mais justo, mais compassivo, mais alinhado com a vontade do único Deus, o Todo-Poderoso. Devemos, todo mundo aqui, refletir uma reflexão profunda e nobre sobre devemos refletir, como podemos integrar essas duas formas de jihad em nossas vidas diárias, no cotidiano. Como podemos fortalecer nossa luta interna para sermos melhores cada dia? Como podemos, com os esforços externos, promover a paz, o bem ao nosso redor? Jihad é um termo que possui diferentes interpretações dentro do contexto islâmico. De modo geral, pode significar esforço, essa é a origem. Ou então, pode significar luta e pode se referir tanto a uma jornada espiritual interna quanto às ações externas da defesa de fé, da defesa da fé. No contexto espiritual, vocês estão comigo? No contexto espiritual, o jihad é considerado uma luta interior para ser uma pessoa melhor, praticar a fé de forma mais dedicada e lutar contra as próprias tentações e más ações que você pratica. Todo mundo pratica isso. Essa forma de jihad é incentivada por muitas tradições nossas, islâmicas, como um esforço contínuo para aprimorar o caráter e manter uma vida alinhada com os princípios religiosos. Já no contexto externo, alguns interpretam o jihad como uma luta ou como uma guerra justificada para proteger a comunidade islâmica. Embora essas interpretações sejam controversas e muitas vezes mal compreendidas, é de extrema importância lembrarmos que muitas escolas islâmicas reforçam que qualquer uso de força deve seguir princípios. Deve seguir o quê? Princípios estritos da justiça e da ética. E não deve ser usado para promover ódio e muito menos violência, sem justificativa alguma. Entendeu? Até aqui? Sobre as suas regras para penetrar nos nossos corações, a ideia é que o verdadeiro e nobre jihad, no sentido espiritual, busca expor amor, paz, compreensão e prática dos valores da solidariedade e também da justiça, com uma convivência harmoniosa. Agora, o conceito de jihad é fundamental na teologia islâmica e possui múltiplas interpretações, sendo classificados de diferentes tipos por grandes estudiosos e eruditos. Os tipos de jihad que alguns estudiosos e sábios muçulmanos colocam como 6. Tem outros que colocam mais, outros colocam menos. Alguns que a gente colocou aqui são 6. 6 tipos de jihad. Porque a gente sabe, jihad é esforço. Um contexto na jurisprudência islâmica. Alguns sábios muçulmanos renomados dividiram o jihad em 6 categorias principais. Cada uma dessa categoria tem o seu significado. O primeiro
jihad al-aqida. Significa o jihad da crença, o jihad do coração. Podemos falar também assim. A descrição desse jihad é o esforço interno para fortalecer a fé. É lutar contra dúvidas, tentações e más inclinações. O objetivo desse jihad é manter a sinceridade, é manter o tawhid, o monoteísmo, uma união com Deus e a pureza no coração. A importância desse jihad, que é falando do primeiro, é considerada a mais importante que tem, pois a luta constante contra as forças do mal dentro de si mesmo. Compreendeu? Segundo tipo de jihad, jihad al-lisan, que é o jihad da língua, da fala. Esse jihad, qual é a descrição? Defesa do Islã através da fala. Defender o Islã na fala. Disseminando o conhecimento, a educação e a justiça. Então quem faz isso é um sábio. Ou um estudante. O exemplo é enfatizar a necessidade de repreender o mal verbalmente, promover a verdade e combater a difamação. É um jihad. Qual que é a importância desse jihad? Contribui para a propagação do bem, sempre, e do bom entendimento. Compreendeu? Terceiro tipo de jihad, o jihad nasal, ou o jihad na carreira, ou no trabalho. Como assim? Descrição. Esse jihad, esse terceiro ponto, é o esforço para se sustentar. Sustentar a família com honestidade e trabalho árduo e trabalho lícito. Sim. É um jihad isso. Você não pode entrar em qualquer trabalho. Não. A descrição é isso. A conexão enfatiza a ética no comércio, na agricultura, em todas as profissões. Caráter, ética e moral. Compreendeu? O significado disso é manter dignidade através do esforço legítimo na vida. Agora o quarto tipo de jihad. O jihad no sofrimento. O jihad no sofrimento. Como? Jihad no teste ou provações. É um jihad também. Aqui, a descrição. Suportar pacientemente as dificuldades, as doenças, as perdas e as tribulações na vida. Objetivo: buscar o perdão. Perdão de Deus. A paciência como virtude. A importância digna de recompensa espiritual, um teste de fé. O profeta falou o que? Sallallahu alaihi wasallam. Quando Deus aflige um fiel, isso é bom para ele. E quando Deus dá algo que ele gosta, isso é bom para ele. Quando ele ganha algo que ele quer, ele agradece a Deus. Quando é afligido, ele é paciente e agradece a Deus. Porque ele sabe que na aflição está tendo o perdão dos pecados. Está lavando a alma e o coração. E isso quem entende? Somente um fiel. Compreendeu? Aí tem agora o quinto tipo de jihad. Qual que é o quinto tipo? A gente pode falar jihad silah, jihad de armas, ou jihad militar. Descrição: confrontar os inimigos do Islã em defesa da comunidade só quando autorizado por uma autoridade legítima. Não é hora que eu quero. Você entendeu? Senão qualquer um aqui vai fazer jihad. Condições: deve seguir éticas, morais, evitando excessos. Excesso significa até meu pensamento.
a minha lógica. Contexto disso, os conflitos de defesa própria ou até a propagação justa da fé. A gente vai falar mais já sobre isso. Vocês estão comigo? Estão entendendo até aqui? O sexto ponto do jihad é o jihad al-adl, o jihad da justiça, praticar justiça. É um jihad, é um esforço também. É uma luta para estabelecer justiça, combater a opressão, combater a tirania e promover a equidade, a igualdade. Difícil a gente manter sempre a igualdade entre as pessoas. A importância disso é fundamental para a construção de uma sociedade moral e ética. Participar em atividades sociais, promover direitos e combater corrupção é o jihad da justiça. Queridos irmãos e irmãs, o jihad, em sua essência, é um esforço que engloba dimensões espirituais, sociais, econômicas e até mesmo militares. Esse é o jihad. Os sábios, que Deus tenha piedade deles, enfatizam que a maior batalha é contra si mesmo, que chama jihad an-nafs, e que todas as formas de jihad devem ser praticadas sempre com ética, com responsabilidade e com intenção pura e sincera, desejando apenas a satisfação de Deus. No contexto dos 6 tipos de jihad, os grandes eruditos também colocam de outra forma, ou então eles adicionam conceitos geralmente que se relacionam com formas de luta espiritual ou interna como forças negativas. Eles colocam assim: o primeiro tipo de jihad, o jihad fi sabilillah, que é a luta pela causa de Deus, pela defesa da fé e da comunidade, o jihad da nação. O segundo tipo, jihad na alma, o jihad an-nafs, combate internamente contra as próprias más tendências, o egoísmo, os pecados, semelhante ao que se estende por jihad na alma ou no ego. Terceiro, o jihad da espada, que é a luta por divulgar e defender a verdade, a comunidade. Quarto, o jihad da palavra, pregando a paz, divulgando. Quinto, jihad na provocação dos males. Na provocação dos males significa a luta contra ações negativas, contra as tentações que levam ao pecado, às vezes interpretado também como uma luta contra a influência do demônio, do Satanás, das forças do mal. Chamado de jihad é Shaitan, combater o Shaitan diariamente, que fica ali sussurrando a gente. E tem o sexto, que eles colocam jihad al-munafiqin, que se encaixa, refere-se à luta contra os hipócritas, que pregam uma coisa e praticam outra coisa. Ou seja, a luta contra a hipocrisia dentro da própria comunidade ou da sociedade. Isso relaciona especialmente ao aspecto do jihad nafsi também, do jihad da alma. Ou então o jihad da comunidade pode entrar também, onde é preciso combater a dupla face, a falsidade e a corrupção moral. Mas tudo isso com conhecimento. Entendeu? Aí ele colocou de novo, aqui para entendermos. O jihad de Shaitan, que é jihad contra o demônio, se refere à luta contra as tentações do mal, as influências e o sussurro do Satanás. Isso está bastante ligado ao jihad nafs da alma. E também é uma luta interna, diariamente. É uma batalha espiritual contra as tentações e as ações maléficas promovida
pelo maldito demônio, que Deus nos mantenha livre deles. Eu não tenho. Aí é importante também, sobre todos os tipos de jihad, além desses tipos de jihad, como vou dizer, o jihad da guerra é dividido em duas partes: o jihad talab e o jihad difa'a. Significa, de acordo com a compreensão dos nossos antecessores, jihad talab, que é o jihad de busca pela fé. O que é jihad talab? Busca pela fé. Qual que é a definição disso? O que vocês entendem? Alguém já escutou sobre isso? Quando tem, por exemplo, o Império Persa, falar para eles sobre o nosso vídeo. Esse é o jihad talab. Uma divulgação. Então, isso, barakallahu fik. O jihad talab, a definição dele é a luta de buscar a fé, difundir a religião de Deus, é a luta ativa para cumprir os mandamentos de Deus. É a luta para cumprir os mandamentos de Deus, ou então fazer o da'wah, divulgar e tentar convencer as pessoas do Islã, do monoteísmo, divulgando a mensagem de Deus e conquistar os corações. Conquistar os corações com a fé verdadeira. A perspectiva dos nossos antecessores, o jihad talab é uma atividade legítima e recomendada na medida em que é feita para divulgar o Islã, defender a religião e guiar os não muçulmanos ao caminho de Deus, seguindo os ensinamentos do profeta Muhammad. Essa forma de jihad é muitas vezes de natureza espiritual ou de propagação, de da'wah. Também pode envolver a luta contra a ignorância, o esforço em conquistar corações para Deus, como a difusão do testemunho Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Entenderam esse jihad ou não? Ou tem alguma coisa, alguém? Aí tem um outro que é o jihad de fé, que é o jihad de defesa. A definição de defesa é a luta para se defender, já fala o nome, de fé, contra ataques ou perigos externos à comunidade muçulmana ou à religião de Deus. É a resposta às agressões, invasões, opressões que ameaçam a fé, que ameaçam a vida, que ameaçam os bens dos muçulmanos. Então você tem que defender. Entendeu? Defender a tua vida, teus bens. A perspectiva dos sábios, o jihad de fé, da defesa, é uma obrigação coletiva. Uma obrigação coletiva. E também individual. Sempre que a fé estiver ameaçada e os muçulmanos estiverem sendo atacados, é uma luta legítima e autorizada pela Sharia, pela jurisprudência islâmica, para proteger a comunidade muçulmana, suas terras, seus bens, sua dignidade. Essa luta deve ser travada de forma justa, com ética e somente com meios permitidos pela religião de Deus. Resumo, de acordo com os sábios, jihad talab, ele busca a propagação, difusão do Islã, pode envolver esforços pacíficos na divulgação ou, em certos casos, o uso da força para proteger a religião ao conquistar os corações. Jihad de fé, defesa contra agressões externas, protegendo sempre a comunidade, as terras, a religião de ataques ou até invasões. É uma obrigação na defesa da fé. Exemplos do jihad talab, ou seja, na busca, a propagação da fé. O Alcorão Sagrado fala na Surat An-Nahl, na Sura das Abelhas, no versículo 125, instrua pelo que é melhor, pois teu Senhor é mais conhecedor de quem se desvia do seu caminho, e Ele é mais conhecedor dos guiados.
Esse versículo incentiva a propagação da mensagem do Islã, com sabedoria e com boa conduta. Um aspecto de jihad talab para convidar as pessoas ao caminho de Allah. Na Sura Al-Ankabut, a Sura da Aranha, no versículo 69, Deus fala: e quanto àqueles que lutam por nós, certamente orientaremos seus caminhos. E de fato, Allah está com aqueles que praticam o bem. Este versículo também indica a recompensa de Deus aos muçulmanos que se empenham na busca do seu caminho, do conhecimento, seja por esforço na missão de difundir o Islã ou na luta espiritual. Compreendeu? Na Sunna do profeta, hadith, estão comigo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: convidem, chamem as pessoas ao Islã com sabedoria e com bom aconselhamento. Está no Muslim. Este exemplo claro de jihad talab, incentivando o esforço de difusão da mensagem do Islã de forma pacífica e sábia. Exemplo de jihad difa, que é jihad de defesa. Na Surat Al-Hajj, a Sura da peregrinação, nos versículos 39 e 40, Deus diz: aqueles que foram expulsos de suas casas injustamente, por dizerem, nosso Senhor é Deus, certamente apoiamos seus direitos na justiça. Allah é de fato capaz de ajudar quem é oposto a eles. Este versículo autoriza os muçulmanos a defenderem suas comunidades, suas terras, contra aqueles que atacam injustamente. Na Sura Al-Baqarah, na Sura da Vaca, no versículo 190, Deus falou assim: combatam na causa de Deus aqueles que lutam contra vocês, mas não ultrapassem os limites. Certamente Deus não gosta dos transgressores. Deus explica aqui que este é o princípio essencial do jihad de defesa, luta permitida apenas contra os que atacam, e com limites claros, sem agressão. Compreenderam? Na Sunna, o profeta Muhammad sallallahu falou: quem for expulso de sua casa injustamente, que lute na causa de Deus, até que seja justificado. Está no Muslim. Exemplo da batalha de Badr. Todo mundo aqui já escutou falar na batalha de Badr? A primeira batalha do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liderou os muçulmanos na batalha de Badr para defender a comunidade muçulmana contra a ameaça dos incrédulos. O episódio exemplifica o jihad de fé, o jihad da defesa, luta de proteção. A história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batalha de Badr, no início da propagação do Islã, os muçulmanos enfrentaram muita oposição dos infiéis de Meca, que tentaram impedir a divulgação da mensagem e até atacaram os muçulmanos diversas vezes. Com o tempo, a situação se tornou insustentável para os muçulmanos, levando à batalha de Badr, uma das primeiras batalhas militares entre os muçulmanos e o povo de Quraysh. O evento, após anos de perseguição, o nosso querido e amado profeta, que a paz esteja sobre ele, recebeu uma revelação divina de Deus, permitindo aos muçulmanos lutar em legítima defesa. A batalha de Badr ocorreu no dia 17 de Ramadã, no mês do jejum, no dia 17, do segundo ano da migração do profeta de Meca para Medina. Muitos estudiosos falam que ocorreu na era cristã ou do calendário gregoriano no ano 624. Os muçulmanos, apesar de serem menor em número, enfrentaram um exército numericamente superior, o povo de Quraysh. O significado do jihad nessa história, que é a batalha de Badr, é um exemplo clássico
do jihad de defesa, jihad de difa'. Os muçulmanos não iniciaram a luta por agressão, mas defenderam suas vidas, suas famílias, sua religião de uma ameaça injusta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orou pedindo ajuda de Deus e conduziu seus companheiros na batalha, confiando na justiça da sua causa. O resultado disso, Deus concedeu uma vitória milagrosa aos muçulmanos nessa batalha abençoada, aumentando a fé da sua comunidade e fortalecendo sua determinação na luta pela verdade. Essa vitória é considerada um marco na história do Islã. Exemplificando o jihad de defesa, legítima contra a opressão, chama jihad de fé. Essa história mostra que o jihad pode ser uma luta legítima e até obrigatória de defesa, desde que seja contra a injustiça e com a intenção sincera, pura. A vitória veio com a ajuda de Deus, e a batalha é sempre guiada pelos princípios do Islã, da justiça e da moderação. Como é que veio pela ajuda de Deus? Deus mandou anjos dos céus para lutarem com os muçulmanos contra os opressores. Não tinha armamento, não tinha exército, não tinha montaria, mas tinha fé, porque era a verdade. Uma outra história, que é a resistência de um companheiro chamado Salim ibn Abdul Qais contra os implacáveis governantes. Salim ibn Abdul Qais foi um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que viveu em um período de dificuldades, de opressões, sob o domínio de governantes injustos em certas regiões do mundo islâmico. A sua história é um exemplo de jihad, de resistência pacífica, firmeza na fé diante da adversidade. Durante uma época de grande opressão na região, Salim ficou conhecido por sua postura firme na fé e na justiça. Apesar de perseguições, ele permaneceu leal à moral islâmica. Ele, aconselhando seus irmãos na fé, se manteram paciente e confiante em Deus, mesmo quando enfrentavam dificuldades externas. Em uma ocasião, ele foi perseguido por autoridades que tentaram forçá-lo a renunciar à sua fé. Salim, radiyallahu anhu, recusou a ceder, não queria renunciar à fé, resistindo com paciência, com coragem, com firmeza na verdade. A sua resistência não foi de violência, mas de perseverança, de oração e persuasão, mostrando que a verdadeira jihad muitas vezes é lutar contra a injustiça, a opressão, com o coração, com a língua e ações pacíficas. Esta história exemplifica que o jihad não é apenas uma luta armada, mas também uma luta interior para se manter fiel, verdadeiro, aos princípios da religião do Islã, contra forças da injustiça e da opressão. Salim, radiyallahu anhu, se tornou um exemplo de resistência pacífica, demonstrando que a fé forte e a perseverança são uma forma de jihad que Deus Todo-Poderoso valoriza e recompensa. O verdadeiro jihad pode ser uma batalha interna contra o desânimo, a injustiça, usando a paciência, a oração, a perseverança. A história de Salim inspira, sem dúvida, os muçulmanos a manterem-se firmes sempre na verdade e pela verdade, mesmo diante das dificuldades, com esperança, sempre no auxílio e na ajuda de Deus. Aqui é falado também, barakallahu fikum, na sabedoria e na dedicação do grande imã, conhecido como Muhammad Idris al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, focando na ideia de jihad, que ele compreendia o entendimento do Imam Shafi'i, que é das 4 escolas, como que ele entendia o jihad. Ele colocou isso
naquele seu livro de Abiyat, de poesias. Ele falou assim: o jihad do saber, inspirado na busca do Imam Shafi'i pelo conhecimento e pela verdade. Na trilha do saber, avanço com fervor. Cada verso, cada hadith, busca com amor. O jihad do conhecimento, minha maior luta. Contra a ignorância, minha alma induta. O ego me desafia, tenta me cegar, mas na luz da fé, toda sombra se dissipa. Estudo e oração são a minha armadura, para seguir a verdade com coragem e doçura. Pois quem busca a luz do conhecimento divino, enfrenta na alma a batalha e o destino. Jihad de coração, de mente e de ação, para alcançar a pureza, a verdadeira salvação. Ele também falou sobre o jihad contra as paixões. Ele falou assim: no interior de mim, uma guerra constante. Paixões e desejos, um combate incessante. O jihad espiritual, minha maior missão, de vencer a si mesmo com fé e oração. Do ego tenta, a vontade vacila, mas o coração firme a Deus se rejuvenesce. Jihad contra o pecado, contra a vaidade, para conquistar a paz, a verdadeira felicidade. Com paciência e temor, sigo com esperança, pois o que busca Allah vive em bonança. A vitória é para quem luta com o coração. É isso que Imam Shafi'i, rahimahullah, nos ensina. O grande imam das 4 escolas de jurisprudência. Na jurisprudência islâmica, também coloquei aqui algo importante, que alguns sábios falam sobre o jihad, mas aqui eu falei também, não vou enrolar muito. Cadê? Fundamento no ensinamento dos grandes sábios do jihad. Esses princípios encontram respaldado nas obras de grandes estudiosos sobre o jihad. Um dos maiores estudiosos que conhece bem o jihad é o grande sábio conhecido como Sheikh do Islã, Ibn Taymiyyah, que Deus tenha piedade dele, e outros juristas que escreveram extensivamente sobre condições éticas do jihad. E ele colocou livros e livros falando das condições de como fazer um jihad nobre e bonito. Eu coloquei aqui também outros abiyat para a gente reforçar a luta, o que é o jihad. Na luta interior, o jihad começa contra as paixões que a alma embaraça, seja a guerra contra o ego e a vaidade, para encontrar a verdade e a sinceridade, ikhlas. Uma vez o Imam Ghazali falou assim: o maior jihad é a luta contra si mesmo, aquilo que na alma é escuro. É a luz que deve buscar, pois o verdadeiro guerreiro é aquele que batalha o desejo, o orgulho, para o coração se iluminar. Também tem uns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala sobre isso. Olha o que ele falou: quem morrer sem ter tido a intenção, a niya, de fazer o jihad na causa de Deus, essa pessoa ele morre com uma morte de jahiliya, de ignorância. Está no Sahih Muslim. Eu sou obrigado, no meu coração, intencionar a ter esse jihad na minha vida. Esse relato reforça que a intenção é fundamental para que a ação seja considerada verdadeira na causa de Deus. A ausência da intenção pode ser interpretada como uma deficiência espiritual e às vezes associada à hipocrisia, por não querer praticar o jihad.
na medida em que indica que a ação não foi sincera, motivada pelo desejo de agradar a Deus. Outros ditos do profeta, que ele fala sobre o jihad como luta interior. O melhor jihad é a luta contra o próprio ego, contra si mesmo. Sahih Bukhari. O jihad é a força física. O profeta falou, sallallahu: diga de mim o que você deseja, mas saiba que o melhor jihad é aquele que se combate na alma. Jihad contra a injustiça. O profeta sallallahu falou: quem luta para que a palavra de Deus seja elevada é aquele que luta na causa de Deus. Sahih Muslim. O jihad e o pacifismo. O profeta falou, sallallahu: o melhor jihad é uma palavra justa. O melhor jihad é uma palavra justa perante um governante injusto. Sunan Abu Daud. Esses ensinamentos destacam que o conceito de jihad no Islã é muito importante. Inclui a luta interna contra os desejos egoístas, a defesa da fé, a promoção da justiça, a ênfase do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muitas vezes está no jihad espiritual e na responsabilidade individual de buscar sempre o bem. O jihad no Islã é um conceito amplo que inclui diversos aspectos. O jihad maior, que é a luta interior contra o ego e as tentações. E o jihad menor, que pode envolver defesa da comunidade, a luta física. No contexto também tem algo chamado fardo kifaya e fardo ain. Esses termos se relacionam com obrigações individuais e coletivas do muçulmano. Fardo ain, obrigação individual. Este é um dever obrigatório para cada muçulmano, como orar, rezar, jejuar, pagar o zakat, buscar conhecimento. Quando se trata de jihad, o fardo ain, obrigação, se refere às obrigações individuais de cada muçulmano de participar quando necessário. No jihad, especialmente quando há ameaça direta ou defesa do Islã ou da comunidade, é obrigatório. Fardo kifaya, obrigação coletiva, ou seja, é um dever que, se cumprido por alguns membros da comunidade, dispensa os demais. O jihad, em certas circunstâncias, é considerado fardo kifaya, significando que a comunidade toda tem responsabilidade de promover a luta justa, defender a fé, proteger os muçulmanos. Se ninguém fazer, toda a comunidade é considerada o quê? Responsável perante Deus. Entenderam isso? Tá. Então o jihad como fardo ain implica que cada muçulmano deve estar preparado para participar em lutar na causa de Deus, seja de forma espiritual, seja na proteção da fé e dos muçulmanos. Fardo kifaya, a comunidade deve garantir que os esforços sejam feitos para defender o Islã, incluindo a formação de exércitos, estratégias de defesa, de modo, se alguns intencionarem a se prepararem para essa luta, a responsabilidade coletiva é satisfeita. Compreendeu? Só que esse jihad é só feito pelos líderes. Não é qualquer um que fala, eu vou fazer e acabou. Entendeu? Tem que ter uma constituição, uma liderança. Entendeu? E o profeta falou, aquele que desobedece o líder, ele desobedece a Deus. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu vou parar por aqui.